Hoje, como a Marlene falou, nós vamos falar sobre fluidos. Então, começa por aí, né? São fluidos, não fluidos. Escreve-se fluidos. Qualquer corretor ortográfico vai acentuar o I para nós, mas não é. Fluidos, no nosso caso aqui. Então, começando com algumas noções sobre fluidos. Nós vivemos num universo constituído de partículas, raios, ondas, e muitas vezes a gente não consegue ver esses elementos, mas eles estão entre nós. Não é? Nós que já estamos estudando um pouco da doutrina espírita, vocês aqui no COEM, mesmo aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, já têm uma ideia do que são esses elementos. Né? E algumas pessoas podem senti-los, percebê-los de maneira mais nítida, outras não, mas eles estão entre nós. Então são raios, ondas, partículas que a gente não vê, mas que constituem o ambiente ao qual nós estamos inseridos. A partir do momento em que a ciência foi evoluindo, esses raios, essas partículas, essas ondas foram sendo descobertos e até sendo usados, né? Como é o caso das ondas sonoras e de diversas outros elementos que não são visíveis, não são tangíveis, mas que estão aí e hoje já são usados por nós na tecnologia. A própria matéria densa, que a gente pode tocar, perceber, o nosso corpo, é também formado por pequenas partículas, por átomos, né, por um conjunto desses átomos que giram, se agrupam e giram entre si, formando aquilo que para nós parece denso. Mas também são pequenas partículas. Estudando um pouco o tema da noite aqui, na matéria sugerida, um dos autores faz uma referência, uma comparação dessa questão dos átomos girando e que formam a matéria. Ele compara com o ventilador. Então, se nós vemos um ventilador parado, nós vemos o quê? Vemos as hastes e vemos as frestas que existem entre eles. Então, a gente pode pôr a mão lá, né, nos buracos e tudo mais. Quando ele começa a girar, que a gente liga, você não mais vê esse espaço. E, inclusive, você não consegue mais passar a sua mão por ali. Tal é a velocidade que se imprime, né, dessas pás. Então, mesmo acontece com esses pequenos átomos. Então, nós estamos envoltos aí num mundo de matéria sutilizada, invisível, porém real. E essa matéria ela tem como fonte primária o fluido cósmico universal. Lá no começo do livro dos Espíritos, nós vemos a primeira pergunta, né, o que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Depois, logo na sequência, do que é constituído o universo, os Espíritos nos esclarecem que o universo, na constituição do universo existe a matéria e o espírito. Muito bem. Então isso forma uma trindade universal, que é Deus, espírito e matéria. E nós temos que acrescentar aí, na verdade, o fluido cósmico universal, que é, na verdade, o elemento primordial do universo. Ele também, a literatura nos explica, que ele pode, de uma certa forma, ser comparado com algo material, mas que ele tem características especiais. Né? Então nós temos aí o fluido cósmico universal como esse elemento primordial do universo. Muito bem. Lá na Gênesis, no capítulo 14, dos itens 2 a 6, tem uma frase interessante lá que diz o seguinte: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primordial e dele deriva todos os outros. Então, são, na verdade, modificações do fluido cósmico universal que fazem os diversos elementos da natureza. E também nos esclarece, esse mesmo capítulo da Gênese, que esse princípio elementar do universo se apresenta em dois estados distintos. O primeiro é o de eterilização ou imponderabilidade, que é o estado primitivo do fluido cósmico universal, o estado normal dele, e o de materialização ou ponderabilidade, né, que é consecutivo ao estado normal primitivo. Então, só para que a gente tenha uma ideia de onde vêm todos esses elementos, inclusive aqueles que nós não podemos ver e não podemos tocar. Então vamos para os fluidos. Os fluidos, na verdade, são formas energéticas que vêm dessa substância que é o fluido cósmico universal, dessa substância primordial.
Esses fluidos, eles são formas moldáveis de acordo com o ambiente. E o nosso perispírito tem a capacidade de absorver esses fluidos, fazer uma modificação nesses fluidos e depois exteriorizar esses fluidos, já modificados. Então, todo esse fluido, que é uma transformação do fluido cósmico universal, se constitui num ambiente, é moldado pelo próprio ambiente, nós absorvemos esse fluido, fazemos modificações e exteriorizamos. E com isso, nós temos o que nós podemos classificar de atmosfera fluídica. Nós estamos mergulhados, então, em uma atmosfera fluídica. Quando nós chegamos aqui, nós percebemos uma atmosfera fluídica do local, e essa atmosfera ela se modifica em função do ambiente que aqui vai se formando, das pessoas, né, das intenções, das vibrações, isso vai formando essa atmosfera. Nós absorvemos os fluidos dessa atmosfera segundo a nossa sintonia. Modificamos esses fluidos e devolvemos para a mesma atmosfera. Então nós somos responsáveis pela manutenção, né, e pela absorção dos fluidos que estão aqui e pela manutenção dessa atmosfera fluídica. É muito fácil a gente perceber isso, porque mesmo aqueles que ainda não têm uma sensibilidade aguçada, quando nós chegamos num local, por exemplo, aqui, como centro, ou como qualquer casa religiosa, nós podemos perceber um ambiente leve, um ambiente mais tranquilo, mais sereno. Quando nós vamos num local, por exemplo, um bar, uma boate, algum lugar desse tipo, nós já percebemos uma atmosfera fluídica diferente, mais pesada, né, mais densa. Quando nós temos harmonia em algum local, a atmosfera fluídica é mais leve. Se nós não temos harmonia, se é um local onde existem muitos conflitos, essa atmosfera fica pesada. Então, com isso, nós podemos perceber que nós contribuímos com a criação e com a manutenção dessa atmosfera fluídica. Então é super importante isso, né, para que a gente possa se preocupar ao chegar em um local, sentir que tipo de atmosfera fluídica nós estamos entrando, né, e como é que nós podemos contribuir com essa atmosfera fluídica. Ou pelo menos não ser influenciado por ela. Tá? Esse é um dos pontos chaves do estudo dessa noite. Como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos interceder com essa atmosfera fluídica. Essa atmosfera, então, ela é formada pela combinação dos fluidos dos encarnados, nós que aqui estamos, e dos desencarnados também. Então é uma composição, né? Então o ambiente vai ficando impregnado com esses fluidos. Numa casa como essa, que nós estamos agora, como a maioria dos fluidos aqui emanados são fluidos positivos, né? São fluidos orientados para a elevação, e existe uma proteção espiritual, né, nos ambientes religiosos, mesmo quando todo mundo vai embora, a atmosfera fluídica ainda permanece uma atmosfera boa. Mas mesmo assim, se nós começarmos a chegar aqui, conversar um com o outro, né, começar a fofocar um com o outro aqui, negligenciando a indulgência, né, criando atritos uns com os outros, nós vamos contribuir para que essa atmosfera se deteriore, mesmo num local repleto de bons fluidos. É por isso que se pede muito, né, sobretudo nas reuniões públicas, quando o volume de pessoas é maior, né, e vem pessoas que não têm, às vezes, uma orientação um pouco mais profunda, se pede muito silêncio, principalmente na hora do passe. Né, porque enquanto está discorrendo o trabalho, as pessoas se mantêm em silêncio. Chega na hora de fazer o passe, por exemplo, numa reunião pública, as pessoas muitas vezes perdem um pouco a paciência e começam a conversar entre si. E muitas vezes essa conversa não é uma conversa muito elevada. Então isso faz com que se crie um distúrbio naquele ambiente fluídico do local, né, num momento extremamente importante que ele esteja elevado. Então essa atmosfera fluídica ela tem características próprias, que podem ser boas ou más. Quando existe uma boa atmosfera fluídica, o que a gente vê é um ambiente, o que a gente sente, né, é um ambiente leve, sereno, né, aquele ambiente, os videntes que podem ver esses elementos que nós estamos citando, citam cores claras, né, cores serenas, né, cores em tons mais claros. Ao passo que num ambiente, numa atmosfera fluídica mais carregada, má,
o ambiente é pesado, é um ambiente agressivo, né, e os videntes colocam cores, veem cores mais escuras, mais densas, mais fechadas, cores mais agressivas. Então isso é quase que nítido. Quando a gente está nos extremos, como é o caso de uma casa religiosa, e como é o caso, por exemplo, de uma boate, você consegue quase que sentir esse ambiente, essa atmosfera fluídica. Basta que você se detenha um pouquinho para sentir aquilo. E outra coisa interessante para você sentir se a atmosfera que você estava é boa ou não é quando você sai. Né? Quando você sai, como é que você se sente quando você vai embora? Como é que você se sente quando você vai embora aqui hoje para sua casa? Leve, sereno, não é? Carregado de bons fluidos. Então você vai dormir, você tem um sono tranquilo. Ao passo que se você sai de um ambiente pesado, carregado, de conflito, você vai para casa ainda levando aqueles fluidos daquele conflito consigo. Então essa é a importância de nós sabermos distinguir isso para que a gente faça boas escolhas. Né? Para que a gente possa, né, saber escolher os locais que nós vamos e como nós vamos nos comportar em cada um desses locais. Na verdade, a gente não pode radicalizar e imaginar que bons fluidos estão só nos ambientes religiosos e maus fluidos estão nos ambientes de diversão, por exemplo, que é uma coisa que vem muito na cabeça da gente, né? Mas não é bem assim. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir no show do Paul McCartney semana passada. Muito bom. Levei meus filhos, que me cobravam isso já faz tempo, né? E 50 mil pessoas. Eu saí de lá como se eu tivesse saído de uma casa espírita. O ambiente que estava lá, a atmosfera fluídica que foi criada naquele lugar foi uma coisa impressionante. Até pelo volume de pessoas que estavam ali. Quando tem um volume muito grande, é mais fácil criar uma atmosfera negativa do que positiva. Mas ali, parecia uma celebração, porque tinha muita família. Uma sintonia positiva. Né? Então tinha avós, filhos e netos ali, né? Porque é um artista muito antigo, e até eles fazem um trabalho que emana uma vibração positiva muito grande. Porque imaginem, ele tem 72 anos, aquele homem. Ele é ultra rico, ele não precisaria nunca estar aqui no Brasil fazendo um show daquele, cantando por 3 horas. Não é dinheiro que motiva ele, é uma missão. Né? E ele faz aquilo com um amor tremendo que ele acaba contaminando todo mundo, passando aquilo para todo mundo. Então você sai de uma atmosfera daquela, né, mesmo não sendo um local religioso, você sai de uma atmosfera daquela sentindo a leveza do local. Né? Então não é só um local especificamente religioso. Assim se dá com as nossas casas também. Né? Qual é o ambiente, qual é a atmosfera fluídica da nossa casa? O que é que nós estamos cultivando lá dentro? Né? Quais são as características? E é natural que haja altos e baixos. Né? Eu posso estar com uma atmosfera ruim na minha casa e trabalhar para melhorar essa atmosfera. Eu posso estar com uma atmosfera muito boa na minha casa e tenho que trabalhar para que ela não entre em declínio. Então é importante isso. Outro ponto importante aqui é quanto à emissão e recepção desses fluidos. Nós já falamos aqui anteriormente que o nosso perispírito capta, a gente modifica a partir da nossa vibração do momento e a gente externa. Então, na verdade, nós somos cada um de nós, um dínamo psiquismo funcionando o tempo inteiro. Então a gente capta, transforma e remete. Né? Então nós somos influenciados e nós influenciamos o ambiente em que nós estamos e as pessoas que estão conosco. Isso é muito fácil da gente perceber. Né? Às vezes o ambiente está tranquilo em casa, por exemplo. Aí eu chego, às vezes tive um dia péssimo, estou desequilibrado, estou nervoso. Daí a pouquinho, se eu não me controlar, está todo mundo nervoso em casa. O ambiente estava tranquilo, daí a pouco tem um batendo boca com o outro. Quer dizer, eu desequilibrei o ambiente quando eu cheguei. Né? Isso é muito comum com a gente, porque nós temos dias bons e dias ruins. Né? Então, às vezes a gente chega e não percebe, ou então você chega e tem uma pessoa que está desequilibrada, e daí a pouco você não se atenta e deixa se desequilibrar também, e desequilibra o ambiente da casa inteira, porque você não vigiou. Nós não soubemos analisar como é que estava aquela atmosfera fluídica e trabalhar com ela. É um exercício que a gente tem que fazer. Não é muito fácil, porque a gente se envolve muito com as coisas do dia a dia e esquece esses detalhes. Mas, na verdade, são detalhes fundamentais que, via de regra, nos conduzem aí. Né? Nos dão a forma como nós trabalhamos e influenciamos as pessoas. E tudo isso se dá a partir da afinidade. Então, é a sintonia que nós estamos com aquela
aquele fluido, com aquela vibração, que vai fazer com que a gente possa receber aquilo para trabalhar. E uma coisa importante, o que existe é uma somatória. Então, os afins se atraem e se somam. Então, se eu chego num ambiente ruim e eu já estou ruim, em vibração baixa, eu vou assimilar aquilo, porque é a minha afinidade, e vai somar. Aquele fluido negativo vai somar com o fluido negativo que eu já estou e só vai piorar a situação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa afinidade atrai e vai somando, vai ampliando aquele mal que eu já estava sentindo. Então, nós temos que trabalhar onde? Na percepção e na escolha. Percepção primeiro, perceber o ambiente. Qual é a atmosfera fluídica que eu estou? Depois, escolher. Eu quero ficar nessa atmosfera? Que atmosfera que eu quero ter contato? Então, essa é a nossa escolha. Muitas vezes nós não temos escolha. Se a nossa casa está desequilibrada, nós temos que ir para lá, não tem jeito. Não dá para a gente fugir de ir para a nossa casa. Às vezes o nosso local de trabalho está em desequilíbrio, mas nós não podemos deixar de trabalhar. Então temos que ir até o nosso local de trabalho, ainda que ele esteja com uma atmosfera fluídica negativa, carregada. E o que é que nós podemos fazer nesse caso? Nós temos o poder de atração, mas temos também o poder de rechaçamento. Nós podemos estar em uma atmosfera desequilibrada, mas nos manter equilibrados a ponto de que aquela atmosfera não nos interfira. Isso é que cabe a nós fazer, se você não tem opção de sair daquele local. Eu, nesse final de semana, saí com a minha esposa, a gente ia no teatro, ia ter uma apresentação lá da Orquestra Sinfônica, chegamos lá, não tinha mais ingresso. Aí saímos e falamos, vamos aproveitar que saímos sem os meninos, vamos comer alguma coisa. E aí nós fomos num restaurante de Franca, não conhecia. Não vou falar o nome por razões óbvias, mas fomos num restaurante. Eu consegui ficar meia hora no local. Meia hora no local. E eu não sou um elemento fluidicamente muito exigente, não. Meia hora eu consegui ficar naquele local. Eu cheguei, já estava todo mundo meio alterado, uma música muito alta. Entrei, sentei e falei, não, isso aqui não tem nada a ver com a vibração que eu estou buscando, com a vibração que eu estou querendo. Em meia hora, rapidinho, eu pedi a conta e fui embora. E saí de lá sentindo aquelas vibrações pesadas. Então é perceber o ambiente e escolher o que eu quero fazer. E se eu não tenho condição, então, trabalhar para rechaçar, para que aquele ambiente não me influencie. E como é que você pode rechaçar esses fluidos? Existem duas maneiras. Existe a maneira voluntária e a maneira automática, involuntária. A voluntária é aquela em que eu percebo o local e eu começo a vibrar positivamente, contrária àquele local, através de pensamentos, de vibrações, sem você se envolver com aquele ambiente. Então você vai criar com isso uma couraça para que aquele ambiente não te influencie. E a voluntária é aquela que, a partir do nosso dia a dia, a partir da nossa reforma íntima, do nosso trabalho que a gente já vem fazendo, você já cria uma atmosfera própria que naturalmente vai rechaçar isso. Esse é o melhor dos mundos, que a gente trabalhe de maneira mais positiva, mais elevada possível, para que a gente crie essa condição de não ser influenciado. Porque o problema é que muitas vezes nós não vamos ter a percepção. Ou quando nós percebermos, já vai ser tarde, nós já estaremos influenciados. Quantas vezes a gente chega num local, por exemplo, um local de trabalho, que é o mais comum, onde a gente mais fica. A gente está lá no local de trabalho da gente, daí a pouco você está discutindo com alguém. O que aconteceu? A gente não percebeu que o ambiente fluídico estava ruim, a gente deixou se envolver por aquilo e agora eu já estou contaminado. Posso até reverter, começar a transformar aquele fluido negativo que eu tenho num fluido mais positivo, e isso reverte a situação. Muitas vezes a gente se vê numa situação, fala assim, eu vou entrar num local, eu vou ter que falar com alguém, ou uma reunião, alguma conversa com alguém, que eu vou acabar discutindo com essa pessoa. Eu tenho certeza que eu vou. Já tem um resquício ali, vai dar problema, eu sei que vai dar problema. Eu já fiz esse teste. Quando isso acontece, e eu tenho um tempo antes, pensa, reflete, cria pensamentos positivos, faz uma oração, e aí você entra. O resultado é totalmente diferente daquele que você imaginava. É muito diferente, porque você desarma a pessoa. A energia já desarma aquela pessoa. E você já entra predisposto a quê? A não se exaltar com qualquer coisa que a outra pessoa falar. Então você já deu um passo, já deu o primeiro passo.
Tudo isso não é fácil, é muito fácil falar, fazer bem mais difícil. Mas é o que a gente estuda para tentar aprender. No ambiente mediúnico, então, quais são os esforços que aqueles de nós, sobretudo no COEM, que estão adentrando na seara mediúnica, temos que ter? Primeiramente é estudar, conhecer esses fenômenos fluídicos, essas energias que nos afetam, para que a gente possa saber lidar com elas. E depois, no estudo da noite aqui, eles citam uma série de objetivos, uma série de metas que a gente tem que trabalhar para poder controlar esse ambiente, né? Perceber, nos defender desse tipo de ambiente. O primeiro é buscar justamente um ambiente adequado. Buscar os ambientes cuja atmosfera fluídica são positivas, sobretudo nos dias de preparação para o trabalho mediúnico. Então, se eu faço meu trabalho mediúnico às segundas e quartas-feiras, nesse dia é importante que eu busque locais, se eu tiver a opção, locais cuja atmosfera fluídica seja mais positiva, na preparação. Para trabalhar também, a mesma coisa. Não é qualquer casa espírita, ou qualquer casa religiosa, ou qualquer casa de qualquer natureza que tenha a mesma atmosfera. Se você percebe que você está trabalhando numa casa onde a atmosfera é diferente de tudo isso que a gente estuda em Kardec, é importante rever. É importante rever. Às vezes aquela casa está passando por uma transição, estão colocando algumas práticas diferentes das normais, então você tem a escolha, se você não conseguir orientar para tentar modificar aquilo de alguma maneira, a escolha de buscar um outro local. Concentração e prece é o básico, por isso que é importante na preparação, na chegada no local, você já se manter em prece, não tentar dispersar muito. Tudo isso é meio difícil, porque a gente chega, ficou uma semana sem ver o grupo, e aí fica aquela euforia. Mas tudo bem, se for uma euforia positiva, não vai atrapalhar o ambiente fluídico. Trabalhar para identificar essas percepções e sensações, as naturezas, e origens das influenciações que tem ali. E trabalhar com disciplina moral e espiritual para quê? Para que você possa identificar a origem das influências que estão ali naquele local, no momento do trabalho. São influências do mundo espiritual mesmo ou são influências do mundo físico? Então você tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente, estudar, para poder ter bom senso. Não é? Porque senão você está lá no trabalho mediúnico, cai um copo ali e você já, nossa senhora, é alguma orientação, alguma coisa do mundo espiritual e tal. Não, às vezes só caiu o copo porque ele estava mal posicionado. Então é saber distinguir essas coisas, para que você não seja vítima aí de mistificações, não seja vítima até de você mesmo, de você ficar vendo coisas onde elas não existem. Outra coisa que é necessário distinguir, estudar para distinguir essas influências e essas sensações. As sensações e percepções que são originadas pela sua própria individualidade e as que são originadas por alguma influência espiritual. Às vezes é um processo digestivo, às vezes você não está muito bem de saúde, está fatigado. Então, quer dizer, nem tudo o que acontece ali é uma questão espiritual. Então, nós temos que trabalhar muito para poder distinguir isso, para sermos melhores instrumentos. E isso não vale só para o médium, isso vale para o médium e vale para os outros também, os doutrinadores, o pessoal de sustentação, enfim, todo mundo que se propõe a trabalhar num trabalho mediúnico. É por isso, gente, até que outro ponto que é importante, que se pede no dia, sobretudo no COEM, vocês já ouviram isso, é a questão do cuidado com a alimentação, por exemplo, no dia do trabalho. Por quê? Porque se você se alimenta de forma errada, de forma muito pesada, muito densa, você vai chegar aqui com problemas de digestão, carregado de fluidos um pouco mais anímicos. Então você vai ter dificuldade para captar essas sensações e vai atrapalhar o seu trabalho. Então tudo isso tem uma razão. Não é uma razão mística, é uma razão real, uma razão física. Adestrar-se espiritualmente, fala ali no material, através da preparação moral e espiritual, para quê? Para perceber esse ambiente fluídico. Não só do local onde você está trabalhando, mas de todos os locais que você vai. Para que você possa absorver e rechaçar os fluidos que te interessam. Então, como é que eu vou me comportar? Então, temos que ter essa preparação moral e espiritual para identificar o ambiente e como eu vou trabalhar com ele. Aqui eu tenho que rechaçar, eu não quero essa energia para mim.
Então eu tenho que vibrar numa sintonia diferente. Opa, essa eu quero, então eu vou me abrir para receber esses fluidos. Então quando nós estamos aqui, nós temos que estar abertos, né, concentrados, em prece, para quê? Para receber isso daí. E se nós estamos recebendo, estamos em prece, estamos orando, estamos vibrando, nós estamos ampliando esse fluido e distribuindo para uso da casa, né, para uso dos mentores espirituais, para aqueles espíritos que estão aqui, os sofredores que estão recebendo naquele momento o tratamento e que não têm condição de sequer imaginar o que nós estamos falando aqui de escolha de vibração. Né? Certificar-se através da análise e do estudo das sensações e influências que os bons e os maus espíritos podem trazer para você e as consequências que pode provocar. Muitas vezes nós não vamos conseguir rechaçar esta influência. Se eu estou num trabalho mediúnico, se eu estou fazendo uma comunicação, por exemplo, muitas vezes eu vou acabar recebendo alguma influência daqueles fluidos, daquele irmão sofredor que está ali se comunicando. Mas eu preciso conhecer até onde pode ir, quais as consequências disso, para que eu possa lidar. Não é? Como que eu vou lidar com isso? Até onde, de que jeito, até onde isso me afeta? Então tudo é esse conhecimento. Então são esforços que os médiuns e aqueles que vão trabalhar numa reunião mediúnica têm que ficar atentos ali. Certificar-se ali então, para poder distinguir essa natureza, para poder reagir adequadamente a ela. É o médium mantendo sempre o controle da situação. Se é uma influência muito negativa, se é uma influência pesada, de que forma que vai ser feita essa comunicação? Se você se abre e se entrega de peito aberto, daqui a pouco está acontecendo um monte de maluquice aí, né? Coisas que você perde o controle. Então você tem que estar sempre tendo o controle. Quando é que você consegue ter o controle? Quando você identifica que tipo de influência está chegando ali, né? E de que forma ela está interagindo com você. Às vezes, a mensagem que está chegando, que está te passando, é até, de certa forma, positiva, mas você percebe que aqueles fluidos não são compatíveis com aquela mensagem que está sendo passada. Então você redobra a atenção. Né? Pode ser alguma coisa de mistificação, alguma coisa diferente. Então é importante que o médium mantenha o controle, que conheça essas sensações, que conheça o ambiente que ele está inserido, que reconheça os fluidos que estão influenciando ali naquele momento daquele trabalho. E assim na nossa vida. Não é? Se nós pudermos escolher os locais, e quando não pudermos escolher, se pudermos controlar as sensações, rechaçar, absorver o que nos interessa, vibrar contra aquele ambiente, nós podemos operar milagres. Podemos operar milagres. Porque às vezes uma pessoa vibrando positivamente num ambiente negativo, ela vai influenciar outra pessoa, que daqui a pouco vai começar também a se desarmar, vibrar positivamente, e é possível que num determinado período de tempo, todo aquele ambiente seja modificado, e toda aquela atmosfera fluídica daquele local seja também modificada. Correto? Então era isso, pessoal, para hoje, e boa prática para vocês.